para todos nós católicos, mas mais relacionados conosco, né, com o Emaús, com o nosso trabalho de evangelização da juventude, né? Então sempre tem que ter esse contexto, né? Então, na apresentação, então na introdução, falamos um pouquinho já na semana passada, né? Eu queria pegar alguns tópicos que diz assim para a gente refletir, né? Então, por exemplo, assim, o Senhor Jesus iniciou a sua igreja pregando a boa nova, isto é, o advento do reino de Deus. Este reino se manifestou lucidamente aos homens, aonde? Na palavra de Deus, nas obras e na presença de Cristo, né? Então isso é uma coisa importante. Como é que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Quando você sabe, o que é o reino de Deus? Deus veio instituir esse reino no mundo, não é? Então, mas em que consiste esse reino de Deus? O que é? Então, gente, vocês sabem, imagina. A própria presença de Cristo com a sua graça que nos traz a graça. Com os valores do reino de Deus, que são justiça, paz, fraternidade, todos esses valores, é um reino, como é que diz lá na época da festa de Cristo, o reino de justiça, de verdade, de amor e de paz, né? Então, esses valores cristãos, nosso curso é valores humanos e cristãos, na maioria valores cristãos, também o curso da Igreja Católica, né? E começa no curso na palestra de Jesus Cristo. Até lá nós falamos do curso dos valores humanos, né? E termina com a palestra sobre a personalidade, maturidade e vocação, que é a análise ou a reflexão antropológica no plano natural, portanto filosófico, racional, quem é o ser humano, quem somos nós, como é que é o cantinho, de onde vem, para onde vou, né? É isso aí. Então, tudo está ligado, são valores humanos, né? E depois, então, a gente coloca o fundamento, o querigma, Cristo, e em cima dele os valores cristãos. Isto veio instituir este reino, que é o reino de amor, de justiça e tal, todos esses valores, não é? Então, onde nós vamos, diz aqui, encontrar, né, este reino, lucidamente se manifesta, lucidamente. Aqui, o que é lucidamente? Claramente, né? Se manifesta aonde? Nas palavras, nos gestos, obras, né? E da presença multiforme de Cristo. Portanto, é na pessoa de Jesus Cristo. Com a vinda dele veio o reino de Deus até a humanidade, né? Então, ele manifesta-se assim, em Jesus Cristo. Então, depois fala das línguas como de fogo, o Espírito Santo se repartiram, né? E com isso se formou a comunidade dos santos, a comunidade, a igreja, né? Congregada daqueles que, crendo, voltam o seu olhar a Jesus, autor da salvação e princípio da unidade. Igreja, comunidades, comunidade de comunidades. Então, isso é uma pequena reflexão. Os que são igreja, os filhos e as filhas, são parte da sociedade. Vivem a sua fé aonde? Onde nós vemos? Na sociedade, no meio do mundo. Na nossa sociedade, né? Instituições, né? Das quais fazemos parte, querendo ou não querendo, como cidadãos, pertencemos, somos brasileiros, né? Pertencemos, né, a essas organizações, a essas estruturas, essas instituições que deveriam regular uma boa convivência entre as pessoas, né? Praticando, né, os deveres dos direitos humanos, né, verdadeiros direitos humanos para todos, né, e cuidar do bem comum. Então, o poder civil se justifica, né, ao fazer isto, e nós delegamos para eles, né, para que cuidem das riquezas e cuidem da saúde, da educação de todo mundo. Então, é claro que sem fazer isto, né, o Estado, seja eles os políticos,
políticos, educadores, formadores, seja lá, né, todas as profissões, né, que são necessárias, né, sem essa luz de Cristo, sem a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, a gente sabe que isso não acontece, né? Então, por exemplo, você vai dizer, alguém presta serviço unicamente porque ama as pessoas, sem cobrar nada. Existe o tal do trabalho, como é que é? Voluntários, né? Que é uma coisa boa, que é uma coisa humana, né? Na linha da solidariedade, né? Mas também, né? Então, inspiração cristã, né? Então, tudo que beneficia, que é bom e tal, é cristão também, né? É cristão, né? Na vida das pessoas. Então, a sociedade, né? Testemunha os valores e deixa-se guiar pelos critérios do Evangelho. Então, aí está a igreja, né? A campanha sempre pega uma questão social, né? Para que nós reflitamos sobre como nós nos fazemos presente como filhos e filhas de Deus, como os valores do reino que devem incluir, né, estar em nossas vidas, em nossos atos, em nossas palavras, em nossas ações. Isso hoje é uma palavra referente mesmo à cultura de hoje, né? Então se chama inculturação do Evangelho. Mas o Evangelho não é apenas inculturar-se, estar presente na cultura, mas também na política, na economia. A igreja fala hoje da necessidade absoluta dos povos, todos os dirigentes, né, eles pensarem numa economia de comunhão, e não puramente de lucro e de vantagens e disso, mas uma economia de comunhão, né, e não de divisão e de separações, né? Então, isso é a forma da igreja, e nós como cristãos estarmos presentes nessas realidades, né? Então a comunidade dos fiéis, né, ela é uma igreja em saída, expressão do nosso Papa Francisco, né? Não é o primeiro que fala isso, né? A igreja, desde o Concílio Vaticano, lembrou-nos isso, que desde a sua origem a igreja é uma instituição divina para sair de si, né, e difundir, né, os valores do reino, estabelecer isso. Então é sempre uma igreja em saída. Por isso o Papa chega a dizer que ele prefere, né, uma igreja errante que sai do que acertando e se começa imóvel sem nada fazer, né? Então a ausência não é cristã, né? Então vive o desejo, né, de oferecer misericórdia, como Jesus lavou os pés dos seus discípulos, pondo-se de joelhos e entre os outros, etc. Com obras e gestos, a comunidade missionária entra na vida diária das pessoas, encurtando as distâncias, abaixa-se e assume a vida humana, tocando a carne sofredora do Cristo no povo, né? Então ela procura o contato com as famílias, com as pessoas, né, com os grupos. Então eu estava na CNBB, lá, houve uma reunião de uma das comissões justamente que cuida dessa parte social da igreja, né? E um dos bispos foi meu aluno, né? Então ele me ligou antes de sair de Porto Alegre, aí eu fui lá também, né? E participei um pouquinho lá dessas reuniões. O bispo de Papiriga, o presidente dessa comissão, né? Verma, que também é da minha terra natal, né? Eu sabia que tinha um bispo, mas eu não conhecia pessoalmente, então eu fui lá também para vê-lo, né? Então, ele estava justamente, né, falando assim, né, que a campanha desse ano ela trabalha no sentido do encontro, irmos ao encontro, realizar encontros, né? E por isso também oferece diversos encontros, né, para jovens, para todos os níveis, né, das pessoas, para refletirem, né, na sua idade e tal, nos seus grupos, sobre essas realidades, né? As comunidades de base, pequenas comunidades, movimentos, e aí eu coloquei Emaús, né, e outras formas, são uma riqueza da igreja, expressão do Concílio Vaticano II, que o Espírito suscita para evangelizar
todos os ambientes e setores. Aí nós nos incluímos, né? Nós somos movimento da igreja, movimento de Emaús, né? Fazemos parte dessa riqueza renovadora do Espírito Santo a partir do Concílio Vaticano II, hoje com reconhecimento oficial da autoridade da igreja, Papa, né? Das conferências episcopais, dos sínodos, né? E que o Espírito suscita para quê? Para evangelizar. Então, por que Emaús existe? Para que nós existimos? Para quê? Qual é o objetivo nosso? Evangelizar. Quem? Ambiente, setor, juventude, faixa etária, é bem determinado, é uma faixa da pastoral da juventude, né? Com essa faixa etária. Então, nós queremos evangelizar os jovens. Como fazemos isso? De uma forma intensa, né? Intensiva, né? Imediata, através dos cursos de valores humanos e cristãos. Então, mais uma vez, estamos envoltos, como eu perguntei, na Timoneira, como é que estamos, como é que não estamos, 5 confirmadas, né? Eu estou começando a me assustar, só tem mais uma semana na frente, né? Tem 9. 9, né? Então, pegar algumas fichas que estão chegando e tal, mas isso faz parte, né? De ir ao encontro, né? E estava comentando antes, quando eu fiz um contato lá quando fomos na paróquia, uma menina lá falou que mostrou interessada, né? Mas isso não basta, né? A pessoa que não está acostumada, ela esquece do dia a dia das coisas dela, ela nem lembra, né? Ela não vai lembrar. Então é cutucar todo dia, né? Hoje usando os instrumentos e tal, mas para trabalhar um encontro pessoal com a pessoa. E esse encontro pessoal é fundamental, né? Esse contato pessoal com as informações, com o acolhimento dessa pessoa, né? Isso que vai ajudá-la a se motivar, a se desfazer dos outros compromissos para participar do curso de Emaús. Então, sempre fundamental isso, né? Então, tem várias coisas, depois fala que a igreja, esse evangelizar da igreja se faz pela caridade, né? A própria caridade, né? O amor, né? Nós queremos o bem, né? Estava orientando o palestrante, né? Assim, sobre isso, nós temos que falar para quem está aí na nossa frente, você precisa conhecer. Nós queremos ajudar essas meninas ou esses meninos, né? Na sua realidade existencial, né? A levar para eles a força do Evangelho, né? A certeza da presença de Deus em suas vidas, etc. Então, né? Quando eu falo, eu tenho isto presente. Isso é um ato de caridade, isso é um ato de amor, né? Muito grande, né? E necessário em tudo que nós fazemos, né? Então, indo ao final, isso diz assim, né? Alguns objetivos específicos, né? Que fala assim, fazer memória do caminho percorrido pela igreja. Então, isso sempre é uma coisa importante, fazer memória, né? Então, hoje nós temos uma memória viva aqui presente, né? Está lá no sul, Casalzinho lá. É uma memória viva do Emaús, tá? Então é bom, os mais novos não conhecem, né? Estela e Donato, né? Em todos os nossos encontros nacionais, eu sempre reservo umas 2 horas, pelo menos, convido pessoas do lugar do auxiliarismo, pessoas antigas, para trazer ao vivo esta memória, né? Do passado, do caminho do Emaús, do Brasil, né? Nos regionais, nas dioceses, né? Então isso é muito importante, né? Porque tem vários aspectos, é um incentivo para nós, né? Afinal, são 40 e poucos anos de Emaús no Brasil, né? E alguns bispos ficam me falando, nossa, vocês são um milagre, né? Pouca coisa dura tanto tempo, né? Pois é, então quer dizer que é uma coisa, uma obra de Deus, assim, ela será sempre válida na medida que nós colaborarmos. Outra coisa, apresentar os valores espirituais do reino de Deus e da doutrina social da igreja como elementos autenticamente humanizantes. O nosso mundo, né, a nossa sociedade, principalmente as pessoas que exercem uma liderança no Brasil, os políticos, por exemplo, né, os poderes, né, da República, o executivo, né, o legislativo, né,
judiciário, né, imbuir, quer dizer, valores espirituais, né, reconhecer que os valores espirituais que nós pregamos, né, viver como irmãos entre nós, né, é um valor, né, cristão espiritual. Então, isto ajuda todo mundo a ser mais humano, católico ou não, não interessa. É um valor que humaniza, né? Eu gosto assim, a Europa, né, já tem lá os seus méritos muito grandes do passado, hoje também, mas tem também algumas coisas, né, que eles guardam, né? Alguns países ainda, mesmo nas crises, né, estabelecem que é parte justa de que os ministros de Deus, pastores e padres, sejam, né, financiados pelo Estado laico, né? Porque há o reconhecimento dos benefícios humanos que o cristianismo, né, ajuda demais essas pessoas. Imagina se a gente não pregasse a paz, na reconciliação, partíssemos para o vale em tudo, partir para o vale em tudo. Ninguém ficava lá no poder, nós caçávamos todo mundo, né? Ou eles nos caçariam, né? Veja lá. Então os valores evangélicos, eles são humanizadores, né? Humanizam os relacionamentos entre as pessoas. Quando a gente retira esses valores, aquilo que naturalmente já é difícil se torna na prática impossível de viver pelo casamento e outras realidades temporais, passageiras. Então, aprofundar a compreensão da dignidade da pessoa, da integridade da criação, da cultura, da paz. Esse ano também é o ano da paz. Eu fui lá na biblioteca, lá da editora lá da CNBB, e eles têm vários projetos e livrinhos de reflexão de grupos, né, nesse ano da paz. Aí eu me lembrei lá eu estava sem a carteira, não comprei. Mas me lembrei dos nossos grupos de vivência, de repente, né? Tem vários temas lá para serem compartilhados em reunião, né, de grupo, né? São vários livrinhos, né? São vários temas para o ano inteiro. E esse bispo, que foi meu aluno, ele está levando para a diocese, ele está me explicando, que todas as comunidades vão fazer estas reuniões dentro do ano da paz, né? Quem sabe, né? Então, buscar novas atitudes, linguagens na missão, amar profeticamente a luz evangélica, a opção preferencial pelos povos e pelos jovens, atuar profeticamente, que seria isso. Somos todos profetas, mas o que um profeta faz? O profeta é realmente escolhido por Deus pelo batismo, né, consagrado, enviado, como somos todos nós, a sermos o que? Profetas, sacerdotes e servos, né? Fazer servos, a tríplice missão, né, nossa, então, apostólica, né, de agirmos como profetas, anunciando o Evangelho, com palavras, com gestos, com exemplo, com atitudes, sobretudo, né, sempre, né, e também, né, denunciar o erro, né? Denunciar o erro. Hoje a gente fica meio envergonhado de dizer que certas coisas estão erradas, né? Já tem vergonha porque as pessoas não aceitam, né? Acham que é um direito de cada um fazer o que quer, né? Como ser profeta, então, hoje, nessas realidades? Não adianta só anunciar, a missão é denunciar. Os profetas antigos também, quase todos eles pagaram com a vida por essa coragem profética de denunciar as ameaças, né, os males, etc. Né? Então, é uma parte difícil, né, do nosso discipulado missionário, seguimento a Cristo, sermos cristãos, sermos católicos. Né? É muito mais fácil se acomodar. Né? A gente sabe que está errado, procura não fazer pessoalmente, mas e aí, deixa o mal tomar conta? Como fazer isso sem desrespeitar os direitos
legítimos de todos. Né? São grandes desafios, né? Não sei como fazer isso, né? Começar a xingar agora todo mundo, né? E alguns políticos fizeram isso, né? Proclamaram, eu sou contra não sei o quê. Muitos quase caíram por cima deles, né? Então, como fazer isso? Como ser essa presença, né, assim, no mundo? Bom, depois vem a primeira parte, né, do livro, né, sobre a campanha, que traz uma breve história das relações de igreja e sociedade no Brasil. Todo mundo que estudou história do Brasil, penso eu, né? Então, deveriam saber também esse capítulo das relações da igreja e do Estado no Brasil, tempo de império, né? Comunhão, né? Desde a Europa, como igreja e poder civil e religioso trabalhavam juntos, né? Mas isso deu mais problemas na prática do que soluções. Então, a maioria dos países hoje trabalha com a divisão dos poderes religioso e civil, né? Mas isso, então, o Estado laico não quer dizer ser antirreligioso, anticristão, antivalores, né? Essa compreensão errada do Estado laico, né? Então, temos muitas confusões aí. Então, lembra um pouquinho como foi essa nossa história. Nós temos bispos que foram mortos, né? Condenados à morte aqui no Brasil, né? Como é que chama aqueles bispos lá do Nordeste, né? A história do Brasil, né? Tem alguma pessoa de história aí, né? Século XX, os desafios, né? Período de repressão e tal, anos 60, redemocratização da sociedade, né? Etc. Então, a sociedade brasileira atual e seus desafios. Se interessa, comentário um pouquinho. Número 38, né? Na sociedade brasileira, as mudanças são tão profundas e constantes a ponto de se vislumbrar uma verdadeira mudança de época. Isso nós já falamos há 2 anos, né? Hoje se fala não mais em grandes mudanças, mas as mudanças, né, das décadas passadas produziram, né, e geraram uma nova época, né, muito diferente daquela época em que eu era jovem como vocês, né, em muitas coisas, né? Claro que há coisas que sempre permanecem e devem permanecer, mas outras coisas, né, mudam, secundárias, mudam, podem e às vezes devem mudar, né? Então, é uma verdadeira mudança de época. É uma situação geradora de crises e angústias na vida pessoal. Essa característica dessa nossa época, ela gera o quê? Né? Crises. Agora nós estamos vivendo uma crise econômica misturada com a política e pode acontecer de tudo, até o impeachment, mas já combinaram uma coisa, nem ela, nem Aécio, nem todos lá no Senado vão, né, ser, né, inquiridos, né? Então, para botar um pano quente, porque a coisa está feia, né? Então, crise, né? Mas também crise pior do que essa, são crises na vida pessoal, né? Angústias. Há demais pessoas angustiadas hoje, né? Na história da filosofia, que há 50, 60 anos atrás, se falava, as correntes filosóficas se chamavam existencialismo, né? Antes disso, até lá, desde a Idade Média, eram afirmados os valores essenciais. A essência de cada coisa era mais importante que a existência, como a pessoa vivia, né? Ali houve uma mudança. Começou a se valorizar o existencial, o dia a dia das pessoas. E o que é essencial, valores, morais, tudo isso não é importante. Então houve essa existencialista, corrente filosófica. Uma era uma corrente existencialista espiritualista cristã, e temos muitos autores, né, e pensadores, né, nessa linha, né, a própria igreja reflete sobre a importância do dia a dia das pessoas, porque de fato elas vivem, né? E não só dizer o que tem que ser vivido, né? O que tem que fazer, o que está certo, o que está errado, né?
Mas as pessoas acham que isso foi tirado, é um equívoco isso, né? Aristóteles já dizia que a existência e a essência são dois princípios fundamentais de todo ser, de toda realidade. Não existe uma coisa que não tem essência, nem existe uma essência que não exista. Não é? Então são duas coisas que são importantes dar atenção. Né? Uma é como eu tenho que viver, quem eu sou e tal. Outra, como eu consigo viver esta realidade. Né? Então o existencialismo. Né? E outra corrente era materialista até, Jean-Paul Sartre e tal, né? Muitos nomes, né, assim famosos, Albert Camus, que alguns citam na palestra lá de, não sei que palestra que é no curso, né? No mundo, né? Se Deus não existe, nós não passamos de uma bosta, né? Um experimento, né? Se Deus não existe e tal, né? São aqueles escritores, né, materialistas ateus. De fato, fora de Deus, né? Tudo perde o seu sentido último, o seu referencial, né? Aí vale o que cada um faz. E aí não vale tudo. Quem sempre ganha nesse mundo, sem esses princípios cristãos, é quem pode mais, quem tem mais dinheiro, quem é mais forte, né? Não tem outra saída, né? Não é a caridade. Ninguém no mundo, né, faz estrada por amor, por caridade. As empreiteiras não faz por caridade, né? Se ainda fizessem bem feito por dinheiro, né? Mas... Bom, então, né, são essa crise e angústia da vida pessoal. Nas instituições, crise e angústia nas instituições. O que são a credibilidade nas instituições sociais, governamentais? A gente cai no descrédito total, né? Isso é muito perigoso e muito ruim, porque tira a estabilidade social, né? Tira a estabilidade de um país, né? Do mundo inteiro. Então, a crise nas instituições e nas várias dimensões da sociedade. As mudanças indicam também, e aí próxima visão cristã, oportunidade de uma vida cristã